hoje nós vamos falar sobre o maior vilão das boleiras. Esse vilão que eu vou falar hoje impede muitas boleiras de terem sucesso com os naked. E o nome dele, sabe qual é? É medo. Medo de começar, medo de vender, medo de não vender, um medo de não dar certo. E claro que a gente não vai só falar sobre medos, né? Que medo, gente, todo mundo tem. Eu vou mostrar também hoje algumas técnicas para você superar esses medos. Fica tranquilinha aí, hein? Mas antes, eu quero saber de vocês aí que estão me assistindo, se vocês têm algum medo relacionado aos bolos. Qual é o seu maior medo? Eu quero que você escreva aí nos comentários, hein? Medo de começar, medo de não dar certo, medo de não conseguir fazer bolo. Coloque aí nos comentários que eu quero saber tudinho, hein? Gente, mas quanto mais você focar nesse medo, mais ele cresce, mais ele te paralisa e mais você atrai essas coisas para você e mais o seu cliente vai sentir isso. E você não quer isso, né? Daqui para frente, chega de medo. A primeira coisa é, eu não tô com medo. Lembre-se dessa frase, hein? E pense o seguinte, vai dar certo. Eu vou me dedicar, eu vou aplicar o que eu tô aprendendo aqui e no final vai dar tudo certo. O que a gente vai falar sobre a aula de hoje? A gente hoje vai falar sobre esses medos e eu vou ensinar para você algumas técnicas para perder esse medo. E a primeira coisa é parar de pensar nele, tá? Como eu já falei aqui, você tem que parar de falar que você tem medo. E hoje também vou ensinar a você a fazer o teste do forno. Por que a gente está fazendo esse teste do forno? Por que a gente está começando antes, é claro, com aquela aula prática para depois passar para a teórica, né? Vocês estão gostando? Tá te ajudando de alguma forma? Você aprendeu coisas que você não sabia antes? Então, o que você vai fazer agora? Você vai deixar o like aí no YouTube e escreve também, tá bom? Lidera essa curtida aí, gente. Tá bom, então, você que está chegando aí agora, sem enrolação, eu sou Carla Costa, sou boleira e ajudo pessoas comuns a se transformarem em boleiras e boleiros empreendedores de sucesso. E ainda vendo muitos nakeds atualmente, tá? Essa é a minha vida, eu amo demais ser boleira, pois foi na confeitaria que me encontrei de verdade, que descobri o meu lugar nesse mundo. São aulas de conteúdo, são coisas que você não vê gratuitamente na internet não, hein? Você até pode procurar, tá? Mas são assuntos de campo de batalha. Ninguém fica ensinando isso por aí, gente. Então, bora lá para... Hoje nós vamos falar sobre estratégia para divulgar, para vender. E eu vou revelar um mapa completo com todos os detalhes para você sair de onde está e se transformar numa boleira ou boleiro que fatura mais de R$10 mil por mês com nakeds caseiros. Quanto mais vocês curtirem os meus vídeos, mais vocês receberão. E vamos agora para o tema da aula de hoje. Eu vou começar a fazer um teste bem bacana para saber se a temperatura do forno está correta. E sabe o que é legal? Você vai poder usar essa técnica no seu forno, mesmo que ele não tenha termômetro. Gente, para assar meus discos, eu sempre uso temperatura de 180 graus. Só que no início, meu forno não tinha termômetro. E um dos fatores mais importantes para o sucesso do bolo é a temperatura do forno. Embora existam termômetros apropriados, nem sempre, temos um à mão. E hoje eu vou te ensinar de uma forma simples e eficiente como fazer isso. Então pega uma agenda aí, pega um papel, caneta e vamos anotando, hein? Primeiro, gente, pré-aqueça seu forno por 30 minutos. O meu aqui ele já está pré-aquecendo, tá? Segundo, coloque uma colher de sopa rasa de açúcar sobre um pedaço de papel alumínio e coloque sobre uma assadeira que pode ser de alumínio ou de vidro temperado, próprio para ir ao forno, tá? Terceiro, leve ao forno pré-aquecido por 30 minutos e marque 10 minutinhos. Quarto, se a temperatura estiver correta, ou seja, 180 graus, o açúcar ele vai derreter em 10 minutinhos, pois o ponto de fusão do açúcar é de 186 graus. Quinto, se a temperatura estiver muito baixa, gente, ele não vai derreter. E se estiver muito alta, ela vai derreter em menos tempo e queimar.
Sexto, e muito importante, feito isso, você vai ajustar a temperatura a partir desse seu teste. Vai anotar a marcação direitinho do botão do seu forno para saber da próxima vez que você for assar um bolo. E sétimo, leve em consideração que forno a gás, especialmente de botijão, podem variar drasticamente a temperatura em função da quantidade de gás e da marca, sendo necessário, então, testar em diversas ocasiões. Já os elétricos, eles têm mais estabilidade, tá? E agora eu vou mostrar na prática para vocês tudo que falamos aqui. Então, olha, meu forno, né, já estava pré-aquecido, ele está mais ou menos em 130 graus. Então, agora eu vou fazer tudo que a gente falou lá e que com certeza vocês anotaram, né? Por favor, gente, anota, eu já sempre falei para vocês, né? É importante você ter sempre uma agenda, um papel à mão, porque tem coisas que se você não escrever, você vai esquecer. Então, por favor, anotou? Vamos lá agora, ó. Eu peguei, então, o refratário, tá? Esse daqui é um Pirex e ele é próprio para ir ao forno. Se não for próprio, você pode usar um de alumínio ou uma assadeira qualquer que você tenha na sua casa, tá? Peguei esse papel aqui alumínio, olha, e vou forrar todo o meu fundinho dele. E aí é muito simples, eu vou pegar uma colher rasa de sopa, né, com açúcar, olha, bem rasinha mesmo, e vou colocar aqui no centro, olha. Então, na sua casa não tem termômetro, não é? Como o meu também, meu forno também não tinha termômetro no início. Você vai fazer o quê? Você vai aquecer o seu forno, né, e vai deixar ele 30 minutinhos ligado. Vai fazer isso daqui que eu fiz agora e vai colocar no seu forno por 10 minutinhos. Tá? Então, enquanto o meu forno termina de fazer o aquecimento, eu vou conversando aqui com vocês sobre outras coisinhas, tá bom? Vocês estão vendo aqui, gente, esses bolinhos aqui que eu fiz, olha. Então, aqui tem sobra de Red Velvet, aqui tem sobra de massa branca, tá? Por que eu fiz isso? Porque calhou de eu estar fazendo um experimento e sobrou massa aqui. O que eu ia fazer? Não ia dar para colocar num disco de 15 centímetros. Eu resolvi fazer cupcake para quê? Para dar de amostra para o meu cliente. E é isso que você pode fazer também. Sobrou um pouquinho de massa, a gente sempre tem à mão, olha, esses... Na verdade, quando a gente assa o cupcake, né, a gente assa na forminha dele de alumínio mesmo. Mas aí você assa, assim, esse cupcake bonitinho aqui, olha. E aqui, olha, já tem uma massa de Red Velvet, essa aqui já tem uma massinha branca. Dá de brinde para o seu cliente, por exemplo. Seu cliente comprou uma massa de chocolate. Dá uma dessas aqui. Ele vai ficar satisfeito, vai gostar e com certeza vai experimentar mais coisas com você, né? E aí... Não satisfeita ainda, o que eu fiz? Eu trouxe, né, esse brigadeiro aqui de doce de leite e vou colocar aqui em cima e vou deixar aqui para as crianças, né, porque eles já viram aqui, a Sofia já falou que adora Red Velvet, o Edu também. O Edu e a Sofia são os filhos da Elaine, tá? Os mais novinhos. Então, a gente vai fazer esse agrado para eles, né? Vou rechear um Red Velvet, um branquinho aqui e com certeza eles vão curtir muito. Ah, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, olha. Isso aqui eu vou ensinar mais a fundo, né? Não agora, mas quando eu guardo os meus brigadeiros, eu sempre guardo já nas mangas. E aí eu coloco assim, olha, esses negocinhos que você... esses prendedores, né, que você encontra em qualquer loja de confeitaria, saquinhos, e já deixo guardadinho no meu freezer. Quando eu for usar, eu só tiro, olha, e aí já tá pronto para uso. Nesse aqui, no caso, ele tem 120 gramas, tá? Mas eu guardo tanto a manga pequena quanto a manga que eu vou rechear o meu naked na parte de baixo, já com a medida, já com a pesagem certinha, tá? Porque confeitaria, gente, é isso. Você tem que saber o peso de tudo. Para quê? Para você poder precificar corretamente, cobrar o preço justo do seu produto para o cliente, tá bom? Então, agora vamos lá. Fazer o da Sofia primeiro, né? Tem o Red Velvet. Aí, se você fizer isso, seu cliente vai gostar mais ainda, né? Não? Nossa, eu gostaria. Eu gostaria de receber um bolinho desse assim, do nada, sem esperar, né? Surpresa às vezes é bom, gente. Agora eu vou fazer o do Edu. Ih, sobrou mais. Vai dar pra fazer mais, hein?
Mas também, se você não quiser colocar recheio, não tem problema, porque o importante é o cliente conhecer a sua massa, conhecer o seu produto, tá? E peraí, antes de eu começar isso daqui, ó, já deu os minutinhos ali. Vou dar uma olhadinha no meu forno, tá? Então, gente, agora, olha, coloquei lá meu recipiente, tá? E eu vou marcar 10 minutinhos no cronômetro. Elaine, marca aí, bota aí 10 minutinhos pra gente não se perder. Quando apitar, eu vou tirar. E se o açúcar estiver todo derretido, significa que o meu forno está reguladinho, tá? Então, agora eu vou terminar, né? O bolinho das crianças. Esse é do Carlos, faltou o mais velho. Não fica com ciúme, então, olha. Não, Alan não liga pra essas coisas não, come todo dia. Alan é meu filho mais novo que tem, sabe quanto? 19 anos, de novo não tem nada, né, gente? Come todo dia guloseima. Pronto, gente, deu pra fazer 4 nakeds aqui. Sobrou esse pouquinho aqui que não dá pra nada, a gente vai deixar aqui do ladinho. E agora, vamos ficar conversando, né? Por quê? Porque enquanto a gente está aguardando esses 10 minutinhos, a gente vai falando aqui. Gente, eu fiz esse teste com vocês. Na verdade, eu ainda tô fazendo esse teste com vocês, né? Porque é muito importante você saber conhecer o seu forno para fazer bolos perfeitos, tá? Vocês gostaram do conteúdo de hoje e da nossa aula prática? Coloque aí nos comentários, ativa o sininho. Então agora nós vamos falar do maior vilão das boleiras, o medo. Como é que eu faço para superar o medo de começar? Primeiro, você precisa estar atenta sobre o produto que você vai oferecer. É o ponto de partida, não tem jeito. Para você ter sucesso no seu empreendimento de nakeds, você tem que saber fazer uma boa massa, recheios práticos e saborosos, senão definitivamente você não vai ter sucesso. Mas só saber fazer bolo e recheio não vai te trazer sucesso. Olha que louco isso, né? Tá, então, você precisa conhecer o seu produto, você precisa acreditar no seu produto para você conseguir vender. Porque se nem você tem essa certeza, né? Como é que você vai querer que o seu cliente compre de você? E por incrível que pareça, tem muita gente que começa assim, tá? Daí, sabe o que acontece? Fica batendo a cabeça, desiste de continuar e por aí vai. Agora, quando você tem certeza, tem segurança de que o seu produto é bom, é de primeira qualidade, é top, é gostoso, tudo, gente, tudo flui naturalmente. Quando você tem medo, insegurança, o seu cliente percebe e vai se sentir inseguro de comprar o seu produto. Tá, então, Carla, como é que eu vou saber se o meu bolo tá bom? Se ele está correto? Tô começando a fazer bolo agora. Ou então eu já faço bolo. Muito importante você escolher receita testada e aprovada, tá? Sobre a aparência do bolo perfeito, eu falei o que você precisa fazer para o seu bolo estar perfeito. Sobre textura, como é que ele tem que estar. Ah, tá. E antes de qualquer coisa, mesmo se você já souber fazer bolos, eu sei que já tem muita boleira aqui, né? Muita gente que faz bolos deliciosos, muita gente que tem uma experiência danada na cozinha, né? Tem gente também aqui começando do zero. O importante é você seguir a receita à risca. E quando eu falo, gente, seguir a receita à risca, eu estou falando de pesagem dos ingredientes. Eu estou falando também das técnicas de preparo. Ai, Carla, mas já tô acostumada, tenho muita experiência. Não vou fazer o que você está falando não, hein? Então tá bom, né? Você corre um sério risco de dar errado, tá? Agora, se você seguir do jeitinho que eu tô falando, pode ter certeza que a chance de dar certo é muito grande. Tanto é que as minhas alunas falam que a minha receita, gente, não tem erro, sempre dá certo. Porque é receita testada e aprovada, basta só seguir direitinho a técnica de preparo. Mas aí chega uma pessoa e fala assim, Carla, mesmo seguindo à risca a receita, o meu bolo não ficou perfeito. Por que isso aconteceu? Eu falo o seguinte, se o bolo não ficar com o resultado esperado, isso acontece por diversos fatores e esses fatores demandam técnica. Você precisa ter técnica para entender o porquê do seu bolo não ter dado certo.
Hoje eu vou falar para você sobre a variável do forno. Inclusive, a gente está fazendo um teste aqui, né? A gente está fazendo nosso aquecimento, nosso esquenta e o teste está rolando. Porque, como eu já falei, gente, o resultado do bolo ele vai depender muito do seu forno. E existem vários aspectos que nós devemos observar com relação ao nosso forno. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a temperatura dele, tá? Então, gente, eu quero saber aí se vocês estão gostando. Escrevam lá no meu Instagram, tá? @gulosicia. É sério, gente, eu preciso saber se você está achando legal o nosso conteúdo. Preciso saber qual é a dificuldade de vocês para eu te ajudar, tá? Eu quero ver vocês aí, hein? Nos comentários ou lá no Insta, quanto tempo você leva para assar um bolo médio. Coloque aí uns 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Olha a importância de você saber a real temperatura do seu forno. Existe alguma outra forma, Carla, de eu controlar a temperatura sem ficar gastando gás ou energia? Claro que tem. Existem fornos já com termômetro, né? No meu início, meu forno não tinha termômetro e esse teste que estou fazendo hoje com vocês me ajudou muito. Porém, também existe no mercado termômetros que podem ser inseridos no seu forno. Mas já te garanto que você não vai demorar muito para comprar o seu forno com termômetro, assim como eu fiz. Então, gente, resumindo, a temperatura do forno, ela influencia muito no resultado do teu bolo, tá? Então, como é que você vai superar o medo de empreender com bolos? A primeira coisa que você precisa fazer é testar as receitas, refazer essas receitas, tá? Técnica existe para você testar as receitas, com certeza. Nossa, Carla, então como é? Não é só fazer bolo, experimentar para ver se tá bom? Gente, claro que não. Segunda coisa que você precisa para perder o medo com relação ao seu produto é conhecer o seu produto. Testar, refazer, porque às vezes pode ser sorte de principiante, né? Então você tem que conhecer, tem que ter certeza para poder acreditar no seu produto e ter segurança para vender. O que eu quero dizer com acreditar no seu produto? Quando você testa e ainda assim encontra defeitos, não fica satisfeita com o resultado, então passa a não acreditar no seu produto e aí o medo surge. Você precisa acreditar no seu produto, precisa conhecer seu produto antes de colocar à venda. Outra coisa que você pode fazer, tá? É oferecer uma amostra grátis e pedir o feedback sincero dos seus clientes ou futuros clientes, né? Outra coisa também que pode fazer é testar com sua família. A minha, ela é muito exigente e sincera. Sempre testei com eles antes de colocar meus produtos à venda. Então, o que mais é preciso fazer para superar o medo? Isso que você aprendeu aqui hoje é só o começo, né? Mas já dá para superar uma boa parte do medo inicial. E agora, gente, antes de terminar, antes de eu dar beijinhos para vocês, vamos ver como é que tá lá o nosso forno? Como é que se o açúcar derreteu, se o açúcar não derreteu. Aproximei aqui, tá vendo? Nosso açúcar derretidinho. Isso significa o quê? Que o meu forno está perfeitinho a 180 graus. Então, gente, olha, faça esse teste, tá? É muito importante para que você tenha massas sempre perfeitas, sempre saborosas, tá? E com esse teste aqui, você vai saber se o seu forno ele está realmente a 180 graus, tá? Vocês viram que o meu açúcar derreteu. Se o açúcar não tivesse derretido, sinal que ele não estava a 180 graus. Se o açúcar tivesse queimado, ele estava acima de 180 graus, tá bom? Gente, vamos dar like aí, hein? Lembrando que quanto mais você dá like, mais recebe os meus vídeos. Gostou? Pois é, sempre vai ter conteúdo novo aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, vale a pena vocês ficarem atentos, tá? Aqui no YouTube, meu canal foi aberto recentemente, mas já estou nessa vida de boleira, gente, há muito tempo. E você precisa assistir a aula com a intenção de aprender. Anotar, fazer perguntas, né? Aplicar o que eu estou ensinando para que você possa evoluir. Guardar essas informações sem utilizá-las é perda de tempo. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre o maior vilão das boleiras, que é o medo. E também falamos como perder esse medo conhecendo e acreditando no produto que a gente vai vender.
E ainda fizemos aquele teste do forno, né, para saber se o açúcar derreteu, se está na temperatura que ele está indicando aqui, tá? Provei para vocês, tá, que o meu forno está perfeitinho. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Beijos!